amigos, paz e graça de todos, o canal Missão Cristã, todos os amigos do WhatsApp, do Facebook. Um bom sábado a todos. Hoje, dia 25 de junho, sábado, quero iniciar esta palavra desse final de semana, lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: tendo cuidado com a vossa maneira de viver, como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada um a oportunidade, porque os dias são maus. Então, o comentarista diz aqui o seguinte, deste devocional diário que nós fazemos aqui: há momentos em que uma das melhores coisas a fazer para envolver um não cristão é simplesmente ouvir um pouco o que ele tem para falar e conhecê-lo melhor. Então, quando o Espírito Santo lhe pedir para compartilhar a sua fé, é hora de manifestar. Isso significa que a gente não precisa ser igual aqueles muitos religiosos que eles incomodam e perturbam. Conhece a pessoa hoje, já quer dizer que ela vai para o inferno e já aponta o dedo, dizendo que está debaixo de uma maldição, sem primeiro conquistar a amizade dela. Mas, se referindo a esta forma de viver, eu quero trazer uma palavra sobre o mundo espiritual. Há uma dimensão, da quarta dimensão, onde está Deus e vem de lá o poder de Deus, a unção de Deus. Isso eu digo, tudo que eu digo aqui é baseado na Bíblia, porque está escrito lá em Efésios que há potestades, principados, hostes espirituais da maldade, e também os anjos do Senhor, arcanjos. Então, no mundo espiritual, ele atua, ele interfere no mundo físico, humano, dependendo da nossa atitude, não dependendo da Bíblia que eu carrego na mão, ou da roupa de religioso que eu tenho, uma roupa de crente, independente disso, porque não adianta ter uma roupa de crente, andar com a Bíblia e ter atitudes que serão brechas, legalidade para os espíritos entrarem e bagunçarem aquela vida, aquela família, aquele casal. Então é preciso que você tenha uma atitude para mudar para melhor ou mudar as circunstâncias do mundo espiritual para que eles venham afetar o mundo, o seu mundo, a sua vida, a sua família, a sua casa, seu trabalho, seu emprego, enfim, tudo vai depender de sua atitude. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, porque tem muita gente que pensa que é só oração, vive uma vida errada, no português aqui da Paraíba e do Nordeste, desmantelada, esculhambada, faz o que quer, entendeu? Vive no pecado, aí acha que uma oração, um culto de oração, indo a 7 cultos de oração, tudo vai se resolver, ela vai ser feliz, e os espíritos mal, tudo vai melhorar, e não é desta forma. É como aquele locutor disse quando Edmundo perdia um gol no Vasco, ele dizia: não, Edmundo, não é assim. Eu digo: não, cristão, não religioso, não é assim. Não é apenas uma oração. Inclusive a palavra oração, se você separar ela, tem orar e tem ação. Há uma ação. E o mundo espiritual, ele trabalha na legalidade. Se você está orando, jejuando, indo aos cultos, fazendo a sua parte, mas no entanto, quando você sai da igreja, você está vivendo uma vida que não condiz com a palavra de Deus, a oração, o jejum, tudo que você faz não está valendo, não está tendo efeito no mundo espiritual. Por exemplo,
Na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, existia um líder de uma religião e ele foi procurado por uma crente, uma irmã da igreja Deus e Amor. E essa irmã chegou lá com um propósito. O propósito dela era a esposa de um presbítero. E o presbítero era auxiliar de trabalho naquela Deus e Amor daquela cidade. E ela procurou lá o líder da outra religião. Eu vou evitar de dizer aqui os nomes e os títulos dos líderes para evitar processo, porque hoje em dia tudo é processo. Você entendendo de que líder é e de que religião é. E lá foi procurado, esse líder eu conheço. Hoje é meu amigo. E na época começou a ser também quando ele conheceu a gente. Então quem me contou foi o próprio líder, ele que me contou dessa religião. Essa irmã veio e o propósito dela era fazer um feitiço, uma bruxaria, para que o pastor, que no caso de Deus não é pastor, é cooperador, para que o cooperador que tomava conta da igreja Deus e Amor fosse retirado e que o marido dela fosse colocado como o dirigente daquela igreja. Era esse o propósito dela. E foi feito, o líder recebeu, né? Tá pagando e fez o feitiço e a bruxaria. E vocês sabem o que aconteceu? Aconteceu exatamente como a irmã estava pedindo aos demônios. O pastor, aconteceu algo lá, que o pastor foi retirado e o marido dela foi colocado como o pastor daquela igreja. Neste fato, no dia da posse, esse líder espiritual que fez a bruxaria estava lá vendo tudo. O marido daquela irmã tomando posse. Então, o que adianta aquele pastor, aquele líder, que aquele pastor jejuma, o pastor que foi retirado e o que foi colocado? Jejuma, ora, fala em nome de Jesus, carrega a Bíblia. Inclusive, eles querem ser mais santos do que as outras igrejas. E o que aconteceu? Tinha legalidade para que esses demônios atuassem lá na vida daquele pastor. Esse mesmo líder espiritual, o que eu vou contar aqui, pessoal, não é para minha glória, porque não existe ninguém bonzinho nem santinho. Existe aquele que pratica e aquele que não pratica. Muito bem. Aí eu estava por lá, fazia um programa de rádio na cidade de Caicó. Inclusive a rádio era até de um pastor da Igreja Batista, o pastor Sérgio. E eu fazia um programa de rádio lá, e eu fazia um programa convidando as pessoas que eram vítimas de feitiçaria, de bruxaria, de olho grande, que viessem para o nosso culto, que nós iríamos orar ungindo com óleo, expulsar o demônio e desfazer a obra do mal. Eu fazia essa oração e contava um testemunho, colocava um testemunho de uma pessoa e de outra, e esse líder estava em casa, ouvindo no rádio pendurado num armador de rede, assim, naquela parede ali atrás, lá em cima tinha um armadorzinho de rede, pendurou um radinho de pilha e estava me ouvindo. E esse líder espiritual, ele tinha uma sensibilidade com os espíritos, e os espíritos apareciam a ele. E ele mandou esses espíritos que ele desligasse o rádio. Ele não desligou. Os espíritos repetiram, se você não... Ele via assim, como que está falando com uma pessoa. Ele pegou, o espírito foi lá, soprou, deu um vento e o radinho caiu no chão e ficou os pedaços. Mas mesmo assim, ficou o fone falando, um fonezinho pequenininho. E no momento que ficou só o fone ali falando, o rádio todo quebrado, eu estava dando meu telefone. Ligue, você que precisa de um apoio, que os demônios dizem que vai lhe matar, se você deixar o mundo deles, ligue, eu vou lhe ajudar. Ele ligou para mim. E aí começamos a ter contato, né? Conversar, eu comecei a evangelizar. E os demônios fizeram pior, disse, olha, faça uma bruxaria para esse casal aí, que era a minha pessoa e a pessoa da pastora Sônia, minha esposa. E ele começou a gostar da gente, não queria fazer, disse, ou você faz ou a gente leva um dos seus filhos. A gente leva seu filho. Aí ele, com medo, fez uma bruxaria para nos atingir, achando que seria fácil, como foi com o pastor da Igreja Deus e Amor, que tinha feito para retirar o pastor e colocar outro, e assim foi o mundo dos espíritos do mal atuando numa guerra de crentes, né? Aí ele achou que seria igual.
No que ele fez foi uma grande derrota para eles, uma decepção. Não conseguiram, a macumba não deu certo. O espírito que foi enviado para lá, para aquela reunião que estava vendo ali de sessão, uma reunião dele com a esposa e os outros lá, os fiéis lá. E a pessoa manifestou, o espírito saiu do corpo para ir até a nossa direção, lá na nossa casa, e voltou e disse: nunca mais me mande para lá. Lá tem um anjo. E lá eu não consigo, não adianta fazer macumba para aquele casal. E nós não conseguimos entrar lá. Você viu a diferença? Você viu, você está percebendo como é o mundo espiritual? O demônio, o espírito, ele não respeita se você tem roupa de crente, cabelo de crente, anda com a Bíblia, mas se você não tem uma atitude de perdoar, de realmente ser cristão, de realmente você não faz as coisas que agradam a Deus. Vou dar um exemplo aqui, que muitas pessoas não, o mundo aí fora está aceitando como normal. Por exemplo, é as relações sexuais fora do casamento. Relação sexual fora do casamento é para Deus, para a Bíblia, para a palavra, é pecado de prostituição. Então, quando alguém está assim nessa situação, não adianta orar, adianta orar sim, mas se for uma oração e a partir dessa oração não continuar com aquela vida, parar, mantendo relação fora do casamento, parar, aí sim fecha a porta. Mas se orar, buscar e continuar tendo relação sexual fora do casamento, há aberta a legalidade para o demônio atuar. Eu disse isso a uma esposa, a uma mulher, e ela não obedeceu na hora, e ela orou, jejuou, pregou, mas não teve jeito. Estava tendo relações com um homem que não era casado. Aí o demônio entrou. Como também outras situações que precisam ser fechadas na vida da pessoa. Se você está buscando a Deus, não quer dizer que você vai conseguir ser perfeito, porque Deus disse para Moisés ser perfeito. Moisés não conseguiu, mas ele buscou ser perfeito. Então, nesse mundo espiritual existe isso. No nosso ministério, dezenas e dezenas e dezenas de pessoas nos procuraram e foram libertas de feitiços, de bruxaria, de olho grande. A própria minha esposa, a pastora Sônia, quando eu conheci ela, não era casada ainda com ela, ela foi acometida de uma bruxaria feita por um ex-namorado, que ela tinha namorado 4 anos, e ela terminou esse namoro. Ele não quis aceitar o término do namoro, inclusive ele era crente, mas mesmo sendo crente, ele pegou o nome dela, botou na boca do sapo, enterrou macumba no quintal, colocou o nome dela na beira da praia, pulou 7 ondas, fez uma desgraça para que aquela vida não fosse feliz na vida sentimental. E lá começou a ter os efeitos. Ela começou a ver vultos, ouvir vozes, conversava com os espíritos, como se conversa com uma pessoa, caía no chão, tinha convulsões na hora da janta, estava bem, mudava o tom de voz. Quando estava conversando com a mãe, com os irmãos na hora da janta, de repente ela um tom de voz diferente. E a mãe chamava pelo nome dela. Você está pensando que está falando com Sônia? Você está falando com... Aí dizia o nome dele lá. Beltrano de tal, fulano de tal, coisa assim. E assim, eu evangelizando, chegando lá na casa, entregando folheto, eu vi aquele tumulto. E lá comecei a orar, orei. Fiz a oração, expulsei o demônio. Demorou alguns dias, até semanas, até ela ficar liberta. Ela se libertou daquela feitiçaria que já ia deixar ela como louca, já ia ser internada como louca. E a mãe estava desesperada. A mãe batia em todas as portas, na igreja, na Deus e Amor, na Igreja Universal, em centro de macumba, médicos, e não tinha solução. Não tinha jeito, e ela já estava perdendo as forças. Fez tudo o que essas religiões pediram, comprou panela de barro, comprou tudo que eles falavam para comprar, e não resolveu. E através da oração da fé, porque foi a primeira oração,
depois da atitude. Quando a gente orou, eu orei, e a minha esposa, hoje, pastora Sônia, na época, que ela se libertou, eu falei a palavra, digo, olha, agora você precisa. Não, mas eu já sou crente, nós já somos crentes da igreja, que é a igreja presbiteriana, se não me engano. Não, mas não adianta, como é que você é cristão e o demônio lhe pegou? Então é preciso você fazer uma confissão, aceitar Jesus como Salvador, de fato e de verdade. O que é de fato e de verdade? O que não é de fato e de verdade? Não é de fato e de verdade dizer, falar que é, mas na atitude não ser. E o que é de fato e de verdade ser cristão? É não precisar nem dizer que é cristão, mas na atitude fugir do pecado, fugir da imoralidade, evitar, por exemplo, nos dias de hoje, tá vendo coisa imoral na internet, que é só o que tem, começa com as crianças, esses TikTok, esses Kawaii, esses aplicativos aí, todos eles, até no YouTube também, só que se vê as mulheres cada vez mais sem roupa, e com gestos obscenos, e parecendo normal. Quando alguém vai falar a verdade, como a cantora Bruna Carla, é perseguida, está perseguida demais a cantora Bruna Carla, por estar sendo cristã. Então eu quero lhe dizer o seguinte, se você está passando por algo espiritual, que está lhe perturbando, há um atraso de vida, uma doença incurável, você não consegue ser feliz na vida sentimental, o seu casamento, a sua vida está cada vez mais frio, pior, você vive de aparência,